O besouro rola-bosta tem essa maravilhosa denominação por conta do seu comportamento peculiar, digamos assim, de formar esferas com o cocô que ele mesmo coletou de outros animais. Essa esfera ela é formada enquanto o besouro está caminhando ao longo de uma trajetória com o pedaço de cocô. Mas não é uma trajetória qualquer, ele não faz um caminho totalmente aleatório. O besouro usa o que a gente chama de pistas ambientais para se guiar. Uma dessas pistas ambientais é o próprio Sol, a luz solar. Mas não é sempre tão simples assim. O rola-bosta enfrenta a maior dificuldade de usar o Sol em alguns casos. E nesses casos, ele vai usar uma outra pista ambiental, que é a direção dos ventos. Um grupo de pesquisadores na Suécia reparou nesse comportamento desse besouro. E, com o intuito de analisar o comportamento, esse grupo de pesquisadores decidiu observar essa locomoção em situações diferentes. Um dos experimentos foi colocar os besouros em um campo com disponibilidade de luz solar, mas com controle da direção do vento. Os pesquisadores observaram que, quando o Sol se encontrava a elevações baixas, entre 15 e 30 graus, ou mesmo médias, entre 45 e 60 graus, a direção do vento não influenciava a rota do besouro. E o besouro usava somente a informação proveniente da luz solar. Mas, quando o Sol estava a elevações mais altas, ali maior ou igual a 75 graus, o movimento do besouro passava a variar de acordo com a incidência do vento. Ao observar que o vento estava sendo um fator que variava a trajetória do besouro, os pesquisadores decidiram testar se tratava de uma percepção química, como no caso de haver alguma substância presente no ar, ou se era o caso de uma percepção mecânica, como é quando a gente sente mesmo a orientação do vento na pele, mas para o besouro. Para fazer o teste do tipo de percepção, um segmento da antena responsável pela percepção olfativa nos besouros foi removida em alguns indivíduos e os pesquisadores observaram que, mesmo sem essa porção da antena, os besouros continuavam a se orientar de forma como quando possuíam a antena inteira. A partir desse resultado, o grupo de pesquisadores resolveu observar o que aconteceria caso toda a antena fosse removida. É que a parte das antenas que não havia sido removida no experimento anterior é a parte responsável pela percepção de estímulos mecânicos. Aí, os pesquisadores então compararam as trajetórias entre um grupo de besouros com antenas e um grupo de besouros sem antenas, e observaram que o grupo com antenas utilizava o estímulo da orientação do vento para reorientar a própria trajetória, como era esperado. Porém, isso não foi observado no grupo dos besouros sem antenas. O grupo dos besouros sem antenas não variava a trajetória de acordo com a variação na orientação do vento, corroborando a hipótese de que a antena era responsável por uma percepção mecânica do estímulo. Esses resultados demonstraram que os besouros são capazes de utilizar a percepção mecânica para se locomoverem pelo ambiente quando o Sol não está a uma altura favorável. Uma vantagem proveniente dessa dupla modalidade de locomoção é que o besouro passa a ter a possibilidade de se orientar pelo ambiente tanto de dia quanto de noite. E isso é o mais legal dessa história toda, é o besouro conseguir fazer essa mudança entre o estímulo que vai ser usado
para a orientação dele no ambiente de acordo com o que está disponível para ele no ambiente. Esse fato, com o respaldo dos resultados obtidos nos experimentos, sugere que tanto o estímulo mecânico do vento quanto o estímulo visual do Sol convergem em uma mesma rede neural e são armazenados na forma de uma imagem multimodal. Mas a pista visual proveniente do Sol, por ser mais constante, possuir um movimento mais regular, parece ser mais importante para esses bichinhos. E embora as bases teóricas de como ocorre a integração entre os sinais ambientais não estejam bem definidas, é sabido que a luz solar chega na retina do besouro, é enviada dos lobos ópticos para o cérebro, onde vai ser processada em duas áreas, o bulbo e o tubérculo óptico anterior. A partir daí, o estímulo vai para o complexo central e é interpretado na porção inferior desse complexo, conjuntamente à ponte protocerebral. A circuitaria é um pouco mais complexa que isso, e existem outros agentes nessa história, mas todo esse processamento vai resultar em memória e em movimento pelo besouro. Resumindo, o besouro rola bosta. Ele utiliza pistas ambientais para se orientar na trajetória. Porque enquanto ele está rolando ali o pedaço de, cocô, tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, existem vídeos em que você pode observar que o besouro ele cai e a bolota de cocô dele, ele meio que perde ela e ele precisa pegar ela de novo, ou às vezes ele precisa fugir de um predador. Muitas coisas acontecem, ele passa por muitas aventuras até que ele consiga levar a bolota dele para um lugar onde ele possa se alimentar dela seguramente, ou então botar ovos dentro da bolota para que as larvas possam se alimentar de forma segura.